Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um MCIO Talks. É um prazer enorme estar com vocês. Eu sou Márcia Wolff, executiva de tecnologia, Yogini. O MCIO é uma associação privada sem fins lucrativos que visa fomentar as mulheres no mercado de tecnologia, por um mundo mais inclusivo, por um mundo mais diverso. Muito bom estar com vocês mais uma vez em mais um episódio. E o tema de hoje é muito interessante. Vamos falar sobre saúde mental, equilíbrio na vida. Todos nós precisamos, né, equilibrar cada vez mais a vida nesse mundo tão turbulento que vivemos e tão agitado e tão acelerado. E para conversar sobre saúde mental, trouxemos hoje aqui Denise Garcia. Um prazer ter você aqui conosco, reservar sua agenda tão concorrida, tão especial. Obrigada, Denise. Obrigada a você pelo convite, Márcia. É uma honra poder estar aqui com você, poder trazer esse tema tão relevante, né, para tanta gente que está aí no dia a dia do mundo corporativo. Uma delícia. A Denise é palestrante e consultora, já foi executiva de grandes empresas. Ela conecta perfeitamente neurociência, emoções e comportamentos para ajudar líderes a criar ambientes melhores. E ela inspira, ela me inspira totalmente. Eu adoro estar com a Denise. Denise participou de vários eventos já comigo durante o mundo corporativo e realmente vocês vão ver que é uma inspiração total. Denise é uma gaúcha carioca, carioca como eu. E agora eu vou deixar a Denise se apresentar. A Denise também é mãe da Tita e do João Paulo, tem uma netinha, Sofia. E Denise, conta para a gente mais sobre você. Então, a gente está nesse mundo que não para de mudar, né? Eu estou no Rio de Janeiro há 27 anos, e eu digo que eu sou uma cariúcha, porque já saí do Rio Grande do Sul há muitos anos. Eu saí em 1983, morei em Brasília, mudei muito na minha vida, né? Tanto profissional, a profissão me levou para morar em Curitiba, em Porto Alegre de novo, em Brasília, Salvador. Então, eu digo que a gente, como executiva, a gente acaba entrando nesse ritmo, né? E eu escolhi Rio de Janeiro como uma cidade do coração, né? Então, há 27 anos eu estou aqui e é uma delícia, né? Meu filho mora na Inglaterra, minha filha mora no Rio, tem a Sofia, como você falou, que é a minha neta inglesa, né? Porque meu filho casou com uma inglesa, e então o coraçãozinho fica apertado, né? Porque a gente tem que se dividir, Não é a saudade, né, que dá, né? A né? saudade aperta, né? Mas a minha proposta hoje é poder ajudar o mundo corporativo, né? A inspirar, expirar e não pirar. Ah, excelente. Inspira, respira e não pira, né? Muito bom, Denise, muito bom. E começando no nosso tema de hoje, a gente vive nesse mundo aí tão acelerado, com tantos estudos profissionais, pessoais. Afinal, como pessoas, né, temos a nossa vida profissional, nossa vida pessoal, e não podemos esquecer de nós mesmos, né? Cuidar de nós mesmos para a gente poder cuidar do outro, né? E precisamos refletir cada vez mais como é que a gente mantém foco no que realmente importa, né? Diante de tantas atividades e tantos to-dos. Denise, que dica você tem para a gente aprender a focar, para a gente estar presente, estar consciente aonde realmente importa? A gente realmente está vivendo numa era de escassez de atenção, né? Tudo muda muito rápido, a gente está no excesso de informação, e o que é mais perigoso é que nesse ritmo que a gente vai sendo consumido, né, pelo urgente, a gente acaba esquecendo o importante. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Porque o nosso cérebro, ele adora uma distração, né? Ele adora, ele ama uma recompensa rápida. Então, ele busca uma recompensa rápida o tempo todo. E se a gente não for, eu diria, intencional, né? A gente cai na armadilha daquela hiperprodutividade.
e a gente quer fazer, 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 acha que fazendo mais a gente está sendo valorizado, a gente está sendo, né, tendo atenção para isso. Mas hiperprodutividade sem propósito, isso desgasta muito a gente, né, como ser humano, como profissional, porque nós somos seres únicos, né? A gente não tem como dividir a nossa mente do profissional para o pessoal. Então, uma pergunta que eu sugiro que a gente faça diariamente para a gente mesmo, né? É a gente refletir assim, o que que realmente importa, o que que vai importar daqui a 6 meses, daqui a um ano, o que que é importante para a gente, o que que vai importar daqui a 2 anos, né? Porque é o que eu posso fazer hoje para nutrir isso que eu quero fazer no futuro, né? O futuro é amanhã, né? Então, eu acho que o foco não é apenas a gente dizer sim, né, para tudo que a gente tem que fazer. É a gente aprender a dizer não também, né, Márcia? Porque muitas vezes a Fazer gente... escolhas, né? E o bom foco, eu diria que começa com uma mente regulada, né? A gente treinar a nossa mente para isso, porque sem autorregulação da nossa mente, o foco ele vira sobrevivência, vamos chamar assim, né? E com a autorregulação, ele, ele seria uma clareza. A gente pode ter, às vezes você tem que dar um passo para trás para você ter um Uma foco. big picture, olhar de cima. Muito Exatamente. bom, muito bom. Então, eu Isso acho que leva é... muito à questão. Pode-se continuar. Não, não, eu digo, eu acho que essa é uma grande dica, é a gente pensar assim, ok, tudo que eu estou fazendo hoje para daqui a 6 meses, daqui a um ano, eu quero estar onde? Eu quero fazer o quê? O que que realmente é importante na minha vida? Porque a vida é um estalo de dedos, né? Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente não está mais, né, nesse É um planeta. sopro, né? Estamos numa outra Isso, dimensão. E você exatamente. falando isso me traz muita questão da neurociência, né? Que é um tema cada vez mais estudado, cada vez mais falado. O que que acontece com a nossa mente no meio desse turbilhão de atividades, de estresse constante? Como é que isso impacta a nossa produtividade? Como é que isso impacta as nossas relações? Como é que a mente atribulada impacta a produtividade e as relações? Eu acho que essa é uma questão aí bem legal para a gente explorar. Verdade. O primeiro ponto é o seguinte, que o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que que é real e o que que é imaginário. Eu estou falando a grosso modo, ok? Então, por quê? Porque imagina, quando você está muito preocupada com alguma coisa, a sua mente ela não consegue distinguir que aquilo não é real, ela já começa a produzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E que já vai afetando uma dor de estômago, uma enxaqueca, etc. Então, assim, E nem é um problema de fato ainda, e você já está fazendo tudo isso com você mesmo. exatamente. O ponto é que o estresse crônico, o primeiro ponto é que ele muda a arquitetura do nosso cérebro, né? E isso é literal. Ele ativa a amígdala cerebral, que é do tamanho de uma amêndoa que nós temos aqui no sistema límbico. A amígdala cerebral é o nosso sistema de alerta, porque é quando ela manda mensagem para o teu corpo para dizer, ela manda mensagem para as glândulas adrenais dizendo o seguinte: produz cortisol aí porque tem perigo à vista, né? Então, ela enfraquece o nosso neocórtex frontal, que fica atrás aqui da nossa testa, que é a parte do nosso cérebro que a gente toma decisões, que a gente analisa situações. Então, como é que a gente chama isso de uma forma figurativa? A gente chama na neurociência, a gente diz que é o rapto, é o sequestro da amígdala. A amígdala sequestra o nosso neocórtex frontal, né? Então, o Pronto. é que você acha que você está em perigo, a sua amígdala manda o sinal para o seu corpo e você não, você age por impulsividade. Então, o cérebro, em modo ameaça, ele não escuta, né? Então, ele não colabora, ele não inova. E esse é o ponto que a gente precisa estar ciente, né? Ter consciência disso.
Eu vou dar um exemplo bem simples, assim, para a gente pensar no nosso dia a dia. Imagina que você está no trânsito e alguém te fecha de repente. Se você já está com uma carga de estresse, irritada por alguma outra situação, ali é muito fácil você explodir, né? E você abre, você, filho, né? A gente, filho disso, filho daquilo, eu vou brigar, eu vou chutar o pau da barraca aqui, já vou atrás da pessoa, quero me vingar. Então, a gente vê esse tipo de atitude com muita frequência no trânsito. Por quê? Porque a Sim. amígdala cerebral raptou o neocórtex frontal e não permitiu que a pessoa analise, Danada sequestradora. né? Então, o que acontece é que a gente, quando a gente está estressado, a gente erra mais, me cobro mais, né? Eu me estresso ainda mais. Quanto mais eu erro, mais eu me cobro, mais eu me estresso. E a boa notícia disso tudo é que dá para sair desse ciclo, né? Mas começa com consciência. Quando a gente entende que isso é muito comum, que a gente tem esse sequestro da amígdala, você pode interromper esse sequestro, né? Então, você Você tendo começa a se consciência. monitorar, você começa a tomar consciência, e aí você consegue adaptar ou se readaptar. Exatamente. Então, eu acho que assim, uma coisa que nos ajuda muito é quando você sentir que você tá para explodir, você parar e respirar, né? É a hora que você consegue interromper esse ciclo, porque eu digo que entre a ação e a reação tem milésimos de segundo ali que você consegue interromper. Então, quando E você tem mais mudar, né? da Os- frequência, isso, porque é comum você tá numa conversa, por exemplo, que alguém te diz alguma coisa e aquilo te incomoda, a tua reação pode ser imediata, porque é o sinal da amígdala, que ela entende que você está em sobrevivência, né, que é um perigo para você. Mas quando você toma consciência, você respira e você, não, eu não vou responder isso agora, né? Então, é uma forma de você interromper. Agora, só um complemento, Márcia, que é o seguinte: imagina no nosso dia a dia que a nossa mente não sabe que aquilo, a amígdala não sabe que aquilo não é real. Então, você deita na sua cama, você vai dormir à noite e você fica pensando sobre tudo que aconteceu, sobre uma preocupação. O teu corpo, ele começa a reagir como se você tivesse em perigo. Então, não é à toa que muitas Incrível, pessoas... né? É, não é à toa que muitas pessoas acabam tendo uma úlcera nervosa, né, uma enxaqueca crônica, e você não consegue tomar decisão frente a um cenário desses. Quando você não dorme bem, naturalmente o teu corpo já no dia seguinte já não tem a mesma energia, né? Você já acorda cansada, estressada, você já não tem mais aquela a tua parte cognitiva, ela fica comprometida, você fica mais dispersa, né? Então é muito importante a gente tomar consciência, porque às vezes a gente já sabe, mas é diferente de saber e você ter consciência disso, né? Sim, Então, eu acho que a totalmente. gente entendendo o processo do estresse, que o estresse nada mais é, porque o estresse ele é importante para a nossa vida. A gente não vive sem estresse, ele faz parte da nossa vida. O ponto é a dose, porque se você não tiver estresse, você não sai da cama de manhã, É o né? equilíbrio, né? Volta a questão do equilíbrio, né? Exato. Equilíbrio Há sempre é mais de importante. 100 anos atrás, tem dois psicólogos americanos, Yerkes e Dodson, eles criaram a curva do estresse. Há mais de 100 anos, 1908, se eu não me engano, que foi criada essa curva de estresse. Foi muito interessante, 1912, alguma coisa assim. Mas eles mostram exatamente o começo da curva, quer dizer, é o desempenho e o nível do estresse, né? Quando você começa um pouco do estresse é aquela parte da procrastinação, que você, estou com preguiça, não quero sair da cama, depois eu faço e tal, né? Quando você sobe mais um pouquinho o estresse, a fase positiva, que é a hora que você tem atenção. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, eu tive um pouco de estresse para poder estar aqui, né? Eu fui me preparar,
porque vou conversar com a Márcia, né? Vou trocar informações. Então, esse estresse é um estresse positivo, que traz mais atenção para a gente. Mas quando a gente ultrapassa uma determinada fase, então o desempenho está crescendo na curva, só que daqui a pouco, quando ultrapassa o nível de estresse aqui embaixo, o desempenho começa a cair. Então, é a hora que você fica mais exausta, que você fica mais esgotada, e pode até gerar um burnout, um esgotamento máximo. Estava atento aos sintomas, né? E aí vem, né, essa questão do papel do líder, né? Imagina um líder estressado, esgotado, né? Como é que ele consegue fazer com que um ambiente seja um ambiente emocionalmente seguro, né? Então, como é que um líder consegue estar equilibrado e ajudar o time a estar equilibrado, né? Eu sempre falo que resultado e felicidade andam juntos, e olha que eu não sou estudiosa, não estudo tanto quanto você, mas eu tenho um feeling de que tem muito a ver, né? Você tem um ambiente seguro, você tem um ambiente emocionalmente estável, você está feliz, você traz resultado. Como é que Perfeito. como é que a liderança faz que os líderes fazem com que os ambientes sejam cada vez mais seguros emocionalmente? Que dica você dá aí para os líderes? Então, o primeiro ponto é que eu acho que é assim, se um líder não se cuida, ele não tem como inspirar as pessoas que trabalham com ele, né? Então, começa pelo autocuidado. E uma coisa muito interessante, Márcia, só fazendo um parêntese aqui, em final de junho eu tive num congresso internacional de gerenciamento do estresse no Rio Grande do Sul. E foi promovido pelo ISMA, né, que é o International Stress Management Association, que tem nos Estados Unidos e tem no Rio Grande do Sul a sede. E foi muito interessante a quantidade de palestras de médicos do trabalho, de psiquiatras, de pessoas estudiosos, pesquisadores, compartilhando o assunto sobre burnout. Então, uma frase do médico do trabalho que ele trouxe, que me marcou, que foi o seguinte: um cenário que ele tem visto com muita frequência dentro das organizações é que os profissionais, as lideranças, eles estavam no máximo do esgotamento, mas ele não pedia ou não sinalizava que ele precisava de ajuda, que ele não estava bem, né? Então, ele deixava aí no máximo do esgotamento, entrava num burnout, e aí sim, aí ele dizia, bom, agora eu estou em burnout. O que que significa isso, na verdade? Ele não estava vivendo num ambiente de segurança psicológica, consequentemente, ele não se sentia à vontade de compartilhar que ele estava fragilizado por alguma razão, porque, de novo, o ser humano, o líder, o profissional, ele não tem como dividir o cérebro em dois. Memória de trabalho, memória de vida pessoal. Não, nós somos um ser humano único. Então, naturalmente, as coisas quando não vão bem na vida pessoal afetam no trabalho e vice-versa. E aí, isso foi um sinal, isso foi um alerta de vários profissionais, vários palestrantes nesse congresso dizendo a mesma coisa, que é mais fácil dizer que o burnout, que eu estou com burnout, porque é uma responsabilidade da organização, da empresa, do que eu assumir que eu estou precisando de ajuda porque eu preciso de segurança psicológica. Então, o que que me trouxe essa, quando eu vi esses números, né, esse compartilhamento, coisas que eu refleti foi o seguinte: nós, profissionais, líderes, nós precisamos ter a autorresponsabilidade. Nós precisamos começar nos cuidando, porque ninguém vai nos cuidar. A gente não pode transferir uma responsabilidade para a organização, para a empresa, né? Então, a autorresponsabilidade, ela é fundamental. E eu digo isso por experiência própria, porque há 15 anos atrás eu adoeci no mundo corporativo. Então, na ocasião, eu achava que eu tinha me esgotado, eu tinha entrado numa síndrome do pânico, porque era responsabilidade do meu chefe, vamos supor assim, né? Me estressou, eu vivia num estresse profundo. Pera. Quando caiu a minha ficha, anos depois, eu tomei a consciência de que a responsabilidade era minha. Por quê? Porque eu dava o controle remoto Na das hora minhas de mudar alguma ações. coisa, né?
Exato, eu permitia que me tirasse do sério, porque eu não estava bem e não sabia como me autorregular, né. Então, quando você fala, quando a gente fala de segurança psicológica, a segurança emocional, ela não é só um conceito bonito, né, ela é um alicerce para que as pessoas possam ser criativas, colaborativas, humanas, né, O líder e um é fundamental nisso, né? fundamental para poder proporcionar um ambiente de trabalho, eh, agradável, né, que as pessoas Sim, estejam um ambiente feliz. engajadas, não é? E tudo começa pela liderança. Então, um líder que se autorregula, ele regula o clima da equipe. Porque ele está bem, ele vai inspirar as pessoas. Ele escuta de verdade, ele valida sentimentos, né? Ele cria um espaço para vulnerabilidade, sem julgar ninguém. Então, isso não significa ser permissivo, mas ter coragem de proporcionar isso, né? De se A gente cuidar, porque as fala pessoas tanto hoje em dia A gente fala tanto hoje em dia nessa questão do você deixar o time errar, você deixar as pessoas aprenderem com os seus erros, né. E esse ambiente seguro propicia isso, né, e você erra, aprende, vai, evolui, e a mente criativa vai trazendo inovações, né. é isso, porque as pessoas não se demitem só por salário, né. As pessoas se demitem por ambientes que emocionalmente são inseguros. É quando você não tem um clima para conversar, você não tem um clima para trocar, você é, sei lá, punido ou chamado atenção, seja lá o que for. Então, já está passando da hora da gente proporcionar isso dentro das organizações, mas infelizmente a gente ainda tem muitos locais de trabalho que ainda são E muito não tóxicos. tem. É. E sabe Mas que esses dias eu estava lendo um artigo de um amigo super querido que é CIO, e um artigo sobre férias, né. E ele falava, né, o poder e o dever de tirar férias, né. O perfeito. poder e o dever de pausar. E aí entra nisso que você estava falando, né, como é que as empresas hoje em dia veem essa questão, como é que você está vendo nos congressos, do executivo parar, das pessoas pararem, assim, "Olha, está no meu limite, eu preciso tirar férias e vou tirar férias", até porque você sai e volta, e infelizmente ou felizmente nem tanta coisa muda assim, né. Aí você vê que você realmente pode sair de férias e volta melhor, você volta muito melhor, né. Sim, com certeza, porque pausar não é luxo, é necessidade biológica, né, é estratégia. Porque quando a gente não respeita esses nossos ciclos de esforço, de recuperação, o nosso corpo nos trava, nos para, em algum momento ele vai parar, né, porque a mente falha, a saúde vai ficar comprometida. Então, as férias são parte da performance, né? E cada vez mais as empresas estão entendendo isso. Então, isso que o seu colega, né, o seu amigo escreveu é a mais pura verdade, é a necessidade, porque uma mente descansada, ela comete menos erros, ela toma melhores decisões, ela se relaciona melhor, né, tem mais empatia com o time. Então, eu assim, uma coisa que eu acho que é fundamental, a gente não precisa quebrar para justificar uma pausa, que é esse caso que eu estava comentando lá do congresso do burnout, né. Você vai esperar quebrar para poder pausar? Você não precisa, você precisa se responsabilizar por ela. Então, as férias, elas são básicas. E outra, as empresas que investem na mente dos seus líderes, dos seus executivos, dos seus profissionais, são empresas que entenderam que o resultado, a receita que vai vir, é por esse descanso, é por essa estratégia, entende? Então, pausa não é luxo, é estratégia. A empresa já entendeu que fala: "Bom, eu preciso de um Dia, time né. energizado, né?" E pausa até durante o dia, né, Denise? Várias empresas têm a sala da meditação, o ambiente da meditação, onde você para e pausa um pouco, né? Pausa para refletir, pausa para respirar, porque saiu de uma reunião super tensa e vai ter que entrar em outra. Imagina, você sai de uma e entra em outra. Então, é muito legal você ver as empresas estimulando esses ambientes de respiração, de meditação, né, de mindfulness,
Um papo É, muito legal aqui com você, Dê. eu fico muito feliz assim quando eu sei de empresas que já proporcionam isso, né? Agora, 2 semanas atrás, eu tive num congresso de recursos humanos em Cuiabá e eu participei de um painel de saúde mental junto com uma gestora do grupo Soma, da Farm, né? Ah, Da loja sim. feminina. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque eu fui falar sobre a autorresponsabilidade que a gente tem que ter de nosso autocuidado, né? Para cuidar da mente. E a Bruna Pastore compartilhou as práticas que a Farm e já está implementando há algum tempo. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que as empresas assim estão investindo em práticas de mindfulness, de respiração, de pausas conscientes, de engajamento. São coisas tão simples. Por exemplo, a gente pode chegar aqui de manhã, vamos começar uma reunião. A semana vai começar, segunda-feira tem reunião de manhã cedo. Ok, todo mundo entra na sala de reunião e fala, pessoal, vamos fazer uma pausa de 2 minutos para a gente começar a nossa reunião. Fechar os olhos, tome uma respiração profunda, leva a consciência para a sua respiração, observa quais são as emoções que estão aí dentro e só observa sem julgamentos. Isso, Márcia, não leva mais do que 3 minutos, sabe? E você, neste momento, você já conecta com todo o time ali e as pessoas já começam a se sentir à vontade para poder contribuir, para poder trocar, para poder discutir alguma, sei lá, divergência de ideia que possa ter para algum projeto. Então, são coisas simples, você não precisa estar criando coisas mirabolantes, né? Você sabe que eu fazia muito nas minhas reuniões de resultado mensais, eu levava olhinhos essenciais de lavanda, de tangerina, de capim-limão, e no início da reunião eu fazia esse momento de respiração Sim. com um cheirinho, Óleo. com uma ambientação. Gente, a turma adorou, eles ficaram assim encantados. Aí, depois de todas as reuniões, eles queriam que tivesse sempre o momento do Maravilhoso. respirar com harmonização, né? Eu brinquei com eles, a gente hoje vai respirar com harmonização. E aí cada grupinho pegou, um pegou lavanda, o outro pegou capim-limão, o outro pegou tangerina, né? Óleos que dão, né? Essa coisa legal de você Bastante. relaxar ou abrir a mente. Eles adoraram. Aí toda reunião eu tinha que levar os olhinhos essenciais de resultado para começar respirando, né? Muito Você legal. vê que Excelente são o práticas papo. simples, né? São práticas Super muito simples, simples. super simples. E esse é um conteúdo muito interessante, né? Você está falando, e assim, quanta coisa para a gente parar e refletir e levar para o nosso dia a dia, né? Muito legal a gente poder entregar esse conteúdo para mais pessoas. Eu fico super feliz de ter você comigo, Denise, de ter Ah, você com eu a que gente aqui, agradeço. dividindo, essa tua experiência, dividindo esse momento, para as pessoas pararem e realmente refletirem, né? E agora eu acho que agora a gente chega num momento muito especial que eu queria que você ensinasse a gente uma prática de respiração. Muito Mas bom. antes, conta para a gente o papel da respiração na nossa vida, que a gente acha que, pô, respirar a gente nem sente, mas qual é o papel da respiração em nossa vida? E depois Bom, você ensina para a gente uma prática? claro, com o maior prazer. Com o maior prazer, a gente pode fazer uma prática de respiração e encerrar com uma técnica de mindfulness, né? A gente sair todo mundo. Excelente, Nos excelente. poucos minutos a gente consegue descansar a mente, né? Bom, a respiração é muito interessante, porque só dar um passo atrás aqui, contar um pouquinho a minha história, né? Como é que eu comecei com essa história da respiração. Quando eu tive minha síndrome do pânico, há 15 anos atrás, e eu fui ao médico para entender o que estava acontecendo, né? Ele me receitou, naturalmente, ele me receitou um ansiolítico, porque a síndrome do pânico é uma crise de ansiedade aguda, né? E eu sempre tive muito medo de tomar remédio, de tomar ansiolítico, né? Então, quando eu vi que era, fui à farmácia comprar. Quando eu vi que era um tarja preta, eu me assustei. Eu falei, não, eu não vou comprar. Inventei uma desculpa para o farmacêutico e fui-me embora. E aí eu fui compartilhar essa situação com uma amiga.
E eu dizendo que eu estava no ápice do meu estresse, que eu não sabia o que eu fazia. Essa minha amiga disse para mim: Denise, você precisa aprender a respirar. Naquele momento que eu escutei aquilo, eu fiquei muito indignada, porque eu achei que ela não estava me levando a sério. E eu falei, uai, como assim respirar? Né? Respirar, né? Eu respiro desde que eu nasci, porque se eu não respirasse, eu, né, eu não estava viva. E aí ela me disse, como ela já sabia que eu sempre fui muito cética para algumas coisas, né, muito racional, assim, e ela disse, bom, eu não vou te explicar nada, vai pesquisar e pesquisa aqui, me deu uns sites, me deu umas matérias para eu pesquisar. Quando eu fui pesquisar, e aí aquilo me convenceu, porque eu sou dessas, eu sou teste São Tomé, ver para crer, né? E aí eu comecei a pesquisar e eu vi, opa, peraí, o negócio é mais sério do que eu imaginava. A gente aprende isso na escola, mas a gente não tem maturidade na escola para entender e para absorver, né? Que isso é importante. Bom, com isso, eu acabei me aprofundando nos estudos. Então, fui fazer neurociência, né, de comportamento, fui compreender um pouco mais, fiz um outro pós de neurociência da respiração, enfim. E aí Não. a gente começa a tomar consciência da ferramenta valiosíssima que a gente tem nas mãos e a gente não tem ideia da profundidade dela. Então, a respiração é o primeiro ato que a gente faz quando a gente chega nesse planeta e vai ser o último que a gente vai fazer quando a gente for embora. E ela liga o nosso corpo físico à nossa mente. Tem um estudo científico que mostra o quanto que a respiração ela é capaz de regular as nossas emoções. Então, eu vou contar rapidamente aqui para poder só contextualizar para o pessoal quando assistir. Quando a gente, esse estudo científico pegou dois grupos de voluntários, um grupo que ficou, eles colocaram os eletrodos, né, para medir as ondas cerebrais, o batimento cardíaco, a observar o ritmo respiratório. E esse primeiro grupo assistiu alguns vídeos, que um era comédia, o outro era um filme de terror, o outro era um filme de suspense, o outro era um filme de drama, enfim. E eles começaram a associar as emoções que eram emitidas por aqueles vídeos, né, que as pessoas iam sentindo, Sim. com o batimento cardíaco e o ritmo respiratório. No outro grupo, não assistiu absolutamente nada. Então, eles mapearam esse primeiro grupo e fizeram com que o segundo grupo respirasse no mesmo ritmo deste primeiro, sem assistir nada. Para encurtar a história, eles identificaram que as pessoas respirando naquele ritmo A, B, C, D eles sentiam, tinham as mesmas emoções que aqueles que estavam assistindo, sem assistir absolutamente nada. Então, a conclusão que foi feita é que é possível você gerenciar suas emoções através do seu ritmo respiratório. Então, a gente, quando está estressada, a nossa respiração ela é curtinha, né? Quando a gente está, por exemplo, triste, angustiada, geralmente a nossa respiração fica presa no peito. Quando a gente está feliz, quando a gente recebe uma boa notícia, a nossa respiração vem desde o abdômen. Então, quando o nosso corpo ele está todo conectado e a gente consegue, através de técnicas de respiração, ativar o nosso nervo vago, que é considerado o maior nervo do corpo aqui, né? Ele sai do tronco cerebral e irradia por todos os nossos órgãos, e você manda sinais para o teu nervo vago para dizer assim, tá tudo bem, né? Quando você começa, ele começa a captar essa mensagem e vai mandando para o cérebro dizendo, amígdala, acalma aí que aqui está tudo bem. Então, a Então gente, ajuda a gente a fazer tá tudo bem. pois é, vamos fazer uma técnica muito simples, como a gente Vamos geralmente lá. tem muita ansiedade, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem muita ansiedade. Essa é uma técnica que você pode aplicar, inclusive, antes de entrar numa reunião ou após uma reunião, né? Legal. Então, ninguém precisa saber, ou durante a reunião, ninguém precisa saber que você está fazendo essa técnica. A gente chama de técnica do canudinho. Então, é quando a gente inspira pelas narinas e a gente solta o ar pela boca
fazendo um sopro muito fininho, como se você estivesse assoprando um canudinho, né? Então, a gente vai fazer a expiração, geralmente, ela precisa ser mais longa que a inspiração. Então, se você inspira contando 4 tempos, segura 4 tempos, 4 segundos, e expira soltando em 8 tempos, né? A gente sempre faz o dobro. Então, essa é uma técnica que você pode usar no carro, na reunião. Você está conversando com alguém que alguém está te deixando muito agitado, você pode aplicar. Então, inspira, segura a respiração por 4 segundos, expira por 8 segundos. A gente pode fazer de olhos abertos ou de olhos fechados. Mas quando nós fechamos os olhos, nós trazemos a atenção para dentro de nós mesmos e a gente consegue relaxar mais a nossa mente. Então, a gente pode fazer por uns 2, 3 minutos essa respiração, deixando as mãos sobre as coxas, com as palmas voltadas para o teto, os 2 pés tocando ao chão, sem cruzar as pernas, ombros relaxados, coluna ereta. Inspire, segure por 4 segundos e expire como se estivesse assoprando um canudo. Inspire novamente. Segure a respiração e expire soltando o ar por 8 segundos. Mais uma vez. Inspire. Segure. Expire. Relaxe agora a respiração. Mantendo os olhos fechados, nós vamos fazer uma prática de mindfulness, levando a atenção para a sua respiração. Respire normalmente, inspirando pelo nariz e expirando também pelo nariz. A boca se mantém fechada. Neste momento, observe o ar entrando nas suas narinas e o ar saindo das suas narinas. Leve atenção para os seus pés tocando ao chão, suas pernas, joelhos, coxas e quadris. Tome uma inspiração profunda e relaxe. Leve atenção agora para o seu quadril, seu abdômen, seus órgãos internos, seu tórax, ombros, braços, suas mãos. Tome mais uma inspiração profunda e relaxe mais e mais.
Leve atenção para os músculos da sua face, testa, bochechas, os olhos, maxilar, couro cabeludo, suas orelhas, seu pescoço. Inspire profundamente e relaxe todo o seu corpo. Neste momento, você não faz nada, você não quer nada e você não é ninguém. Deixe todos os rótulos do lado de fora e leve a atenção apenas para a sua respiração. Se a mente fugir, traga de volta, trazendo atenção para a sua respiração. Tome consciência das suas mãos tocando as suas coxas, seus pés tocando o chão. Tome consciência do lugar que você está sentado e tome consciência do ambiente que você está. Quando você se sentir pronta, dentro do seu tempo, dentro do seu ritmo, você pode deixar que os olhos voltem a se abrir. Bom dia. Incrível, gente, como parece que faz assim, né? Dá um zen total. Verdade. Que delícia, Denise. Vou fazer isso muito mais vezes antes de dormir. Então, naquele Porque a gente momento que você deita, que 5 delícia. minutinhos que você pode trazer atenção para dentro de você, através da respiração, você já consegue equilibrar toda a sua agitação, né? E o que a gente precisa fazer nada mais é do que regular o sistema nervoso simpático e parasimpático. É que nem uma gangorra, né? Ele fica assim o tempo Delícia. Estou aqui, minha gangorra agora está assim. equilibrada. Maravilhoso, Denise, a gente poder aqui no MCIO dar a voz para referências em sua área, né? Você é uma referência em saúde mental, Denise Garcia, muito bom ter você conosco. Foi excelente, foi um encontro assim inspirador. Muito obrigada. Eu acho que assim é muito importante a gente lembrar que nós temos ferramentas tão simples, tão básicas, né, para a gente dar o nosso reset na nossa mente, né? A gente dá o reset para o computador, para uma série de coisas, mas a gente precisa se cuidar. E eu acho que o que eu queria assim só deixar de recado para todo mundo, né? Imagina se isso a gente toma banho todos os dias, a gente escova os dentes todos os dias, faz a higiene física, né, bucal e tal, mas qual higiene que a gente está fazendo no nosso bem mais importante, né? A nossa mente. Muito bom, muito É bom. importante. Muito Obrigada, Denise, pelo obrigada convite, pela dica, obrigada pelas dicas, obrigada por compartilhar conosco. Espero que vocês tenham adorado. Eu adorei estar nesse momento aqui. E tem muito mais MCIOs Talks vindo por aí, muito conteúdo interessante. Estejam conosco, acompanhem, compartilhem. Muito obrigada, obrigada, Denise. Tchau, tchau, obrigada. pessoal. Até a Super próxima. beijo. Até a próxima.